Nós vamos voltar a conversar então com a professora Fernanda Manhota, ela que é coordenadora do curso de Relações Internacionais da Fundação Armando Álvaro Penteado, a FAAP. Professora, agora nós estamos restabelecidos aqui no sinal. Queria continuar a minha pergunta, que era sobre o fiasco das negociações entre líderes mundiais. A gente viu o presidente Joe Biden, presidente americano, elevando muito o tom em relação ao presidente Vladimir Putin. Chamou de criminoso de guerra e depois piorou, chamou de ditador assassino. Que tipo de estratégia tem adotado os Estados Unidos? Oi, Lu, agora sim, espero que estejam me ouvindo bem. Sim. De fato, essa relação, ela é muito delicada já há um tempo, né? É possível relembrar no início do governo Biden que no contexto, né, de modificações eleitorais que Putin fez na Rússia, ele já havia se referido a Putin como um assassino sanguinário naquele momento, que repercutiu muito mal do ponto de vista das relações bilaterais, levou à movimentação de diplomatas, né, diplomatas russos saindo dos Estados Unidos, diplomatas americanos saindo da Rússia. Houve respostas simbólicas naquele momento ao que foi entendido como um ato de agressão verbal ou de agressão simbólica. Esse momento agora da Ucrânia, claro, aprofundou ainda mais as diferenças que já vêm sido trabalhadas há muito mais tempo nos Estados Unidos. Me parece que o governo americano está tentando manter, de certa forma, a dureza com que trata os russos, na medida em que busca aliar-se com os seus próprios pares europeus, então manter a coesão com os europeus e, ao mesmo tempo, responder domesticamente a algumas pressões, né? Quando a gente olha para a opinião pública norte-americana, nós vemos que a narrativa anti-Rússia, ela costuma gerar bastante consenso, né? É uma estratégia bipartidária do presidente Biden, então tentar encontrar apoio interno entre republicanos, democratas e as próprias pessoas, a sociedade americana, construindo essa narrativa de inimigo contra o presidente Putin. Então me parece que é mais algo de consumo doméstico. Do ponto de vista da guerra em si, fica claro um grande desafio, né, que Angela Merkel nos deixou. Muita gente diz que tem sido difícil encontrar um interlocutor, alguém que funcione como um mediador desse conflito, e realmente é o caso. Até pouco tempo atrás, a antiga primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, é quem fazia esse papel. Ela, por vários momentos, funcionou como pêndulo da balança entre europeus, americanos e russos. Ela era vista como uma líder conservadora, relativamente racional e que tinha, né, no Kremlin algum apoio, no sentido de que ela era considerada uma mediadora à altura, né? Nesse momento é difícil pensar em qualquer liderança europeia exercendo o mesmo papel, e os outros países que apareceram para realizar essa função, como é o caso de Israel, mesmo de Turquia, eles não desfrutam nem das mesmas capacidades e nem necessariamente daquela interpretação de neutralidade que os lados precisam. Então, essa é uma guerra órfã de mediadores, Lu. Professora, é o Colombo, bom dia, tudo bem? Obrigado pela entrevista de novo, viu? Professora, hoje deve acontecer um contato entre Joe Biden e Xi Jinping. Se eles já se falaram em algum momento, isso não foi tornado público, né? A primeira conversa pública entre os dois. Tem uma cobrança que nós já sabemos deve ser feita, né? Porque os Estados Unidos já divulgaram isso, né? Uma condenação prévia a qualquer ajuda militar ou financeira que a China possa oferecer à Rússia. Mas o que mais Xi Jinping e Joe Biden podem conversar, se é que eles têm o mesmo objetivo de interromper esse conflito o mais rápido possível, professora? Olha, Colombo, essa é a conversa talvez mais esperada, né, desse conflito, e é curioso pensar que nenhum dos países envolvidos oficialmente faz parte do conflito, né? Quer dizer, eu sempre tenho dito isso, que a guerra na Ucrânia não é sobre a Ucrânia, é sobre muitas outras coisas, inclusive sobre o xadrez geopolítico e as mudanças de caráter hegemônico que a guerra representa. Esse encontro entre Estados Unidos e China, entre os seus presidentes, marca justamente essa posição. Me parece, Colombo, que os dois países, por razões diferentes, têm sim muito interesse em que essa guerra seja interrompida. Os americanos, porque
não querem ter que se envolver no conflito, não querem ter que administrar os custos desse conflito, estão a todo tempo evitando a escalada do conflito, entendem que isso é um tipo de mazela que não agrada, não interessa, que desvirtua, inclusive, a agenda política e de política externa de Biden. Então, de fato, eles querem que o conflito acabe. Do outro lado, os chineses, muito embora tenham aí uma aliança recém-estabelecida com a Rússia, têm mantido um diálogo próximo, também não têm o menor interesse em manter no seu círculo de influência regional mais próximo um ambiente de insegurança e de instabilidade. Muita gente tem falado sobre essa parceria da Rússia com a China, e é claro que ela é relevante, é claro que ela merece atenção, mas nós não podemos esquecer, e isso a gente repete sempre quando fala em relações internacionais, acho que eu mesma já falei aqui uma dezena de vezes na CNN sobre isso, os países não têm amigos, os países têm interesses. E seria um equívoco qualquer um de nós acreditar que a Rússia e a China estão absolutamente alinhadas, que a China está disposta a arcar com todos os custos da guerra da Rússia, porque isso não é verdade. A China passa por um momento em que ela precisa de estabilidade regional. Há nesse segundo semestre o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, que vai definir o futuro da liderança chinesa, inclusive se o Xi Jinping continua no poder ou não. A China tem questões de ordem doméstica para administrar, não gostaria de se prejudicar a partir do spillover ou da reverberação de sanções contra ela ou contra algum de seus aliados. Então, tudo que a China não quer é ser atingida por tudo isso nesse momento político. E com a Rússia, Colombo, em particular, a China tem uma série de diferenças. A China não é um parceiro sem limites, né, da Rússia. Ao contrário, tem disputas acontecendo no Ártico, tem diferenças em várias matérias de política externa, é considerado um adversário da Rússia em alguns assuntos. Então, me parece que Joe Biden hoje, com Xi Jinping, vai tentar explorar essa agenda heterogênea e vai deixar claro para os chineses que espera que os chineses não tomem partido para apoiar a Rússia, assim como é muito provável que os chineses dirão que eles estão interessados nos seus próprios problemas e, portanto, não têm interesse em ingressar nesse conflito. Nenhum dos dois países, de fato, quer ingressar nesse conflito. Acho que isso vai ser um ponto de alinhamento entre eles, Colombo. Professora, é tão curioso poder ouvir essa sua explicação desse relacionamento internacional, né, dessa relação geopolítica, porque se a gente traduzisse para a vida, por exemplo, estamos aqui os 4 na tela. E aí, eventualmente, eu e o Colombo temos de resolver alguma questão, né? E não são poucas, né? E não são poucas, hein? Temos que dizer aqui para todo o Brasil ouvir. Temos algum problema. E aí, de repente, a professora Fernanda, junto com a Luciana, vão conversar sobre o nosso problema para tentar resolver o nosso problema. Mas eu não estou com vontade de ouvir a opinião dos outros, né? Imaginando aqui que eu sou a Rússia. Eu não quero ouvir a opinião dos outros, tudo que eu tinha para dizer eu já falei. E a verdade é minha e todos vocês estão entendendo tudo errado. Eu é que, na verdade, sei da minha guerra. Até que ponto o que os outros estão dizendo sobre mim pode mudar a minha atitude ou pode piorar a minha atitude? Do tipo, não, tá todo mundo se metendo, agora é que eu vou fazer o que realmente é o oposto do que eles estão falando. O Tribunal Penal Internacional, por exemplo, tudo aquilo que tem sido discutido sobre o Tribunal de Haia, eles estão colocando em evidência os tais crimes de guerra cometidos pela Rússia. Mas até que ponto, por exemplo, o que a Haia está discutindo vai importar para a Rússia, já que eles não estão dispostos a ouvir a opinião dos outros? Olha, Elisa, ótima analogia essa que você fez. Eu vou seguir, então, na sua analogia. Se nós todos, pessoas ou países, vivêssemos isolados em ilhas, talvez fosse possível a gente dar de ombros para o que pensam os outros, né? Então, talvez, se nós fôssemos autossuficientes, se nós fôssemos responsáveis por tudo que nós precisamos para viver, aí sim, nós poderíamos ignorar o que terceiros estão dizendo sobre nós e sobre a nossa guerra. Mas no mundo globalizado, que é muito interdependente, que envolve fluxos de todo tipo, econômicos, comerciais, também de suprimentos, além de fluxo de telecomunicações e tudo isso, de pessoas, claro, a gente acabou indo parar num contexto que não permite falar mais nessas ilhas isoladas. Então é como se tudo fosse problema de todo mundo.
E a Rússia, nesse sentido, ela percebeu, e tem ficado cada vez mais claro, que embora ela tenha se preparado para o conflito, ela tenha reservado recursos, ela tenha se aproximado de um aliado como a China, ela ainda assim acabou refém do fato de estar inserida num sistema interconectado. Tanto que a resposta à guerra foi uma resposta econômica, foi uma guerra de sanções. E ela está sofrendo com as consequências da guerra de sanções. Se fosse uma ilha, ela não seria impactada. Mas como não é uma ilha, como ela estabelece relacionamento com o resto do mundo, ela sofre as consequências disso. Então, voltando para o nosso exemplo aqui, é como se eu e Lu, articuladas aqui na nossa dupla, e lembrando, sendo atores poderosos do sistema, tivéssemos condições de determinar o quanto vocês, no caso que estão brigando, podem sangrar, ou até quanto nós permitiremos que vocês sangrem. Até porque, se nós cortarmos as nossas relações com vocês, ou se nós decidirmos, ao contrário, apoiar as relações entre vocês, talvez nós tenhamos condições de determinar a direção, e mais do que a direção, a velocidade do conflito. Então, é como se, nesse seu exemplo, você, no final do dia, mesmo que não quisesse, precisasse dar o braço a torcer de que você depende de alguém que é mais forte, mais poderoso. É o caso de Rússia em relação aos Estados Unidos e China. China é muito importante para a Rússia, porque no momento é o aliado, é o parceiro comercial que eles possuem, então eles não podem perder a única interface com o mundo que eles ainda têm. É muito importante para eles manter esse diálogo e, claro, os americanos vão tentar exercer pressão sobre a China justamente para tentar cortar, implodir essa última ponte que resta, Elisa. Professora Fernanda Manhota, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, mais uma vez nos ajudando a entender aqui essa página importante da história do mundo. Professora, muito obrigado mais uma vez, bom dia de trabalho para a senhora e até a próxima, hein? Eu que agradeço, Colombo, Elisa, Lu, e olha só, hoje a gente veio no Sextou de verde, hein? O mundo tá tão interconectado que até isso teve, Elisa. Eu ia falar isso, mas esse verde na sexta-feira, um dia após o Corinthians ter perdido para o Palmeiras, achei que fosse alguma mensagem subliminar sua, viu, professora? Contra os corintianos que fazem parte aqui da bancada, mas não foi isso, foi mais a favor da paz, né? Foi uma mistura de paz e um pouco de provocação, porque com esse meu nome de Manhota tinha que ser, afinal de contas, uma torcedora palmeirense. Eu bem que tentei desligar o áudio da professora no começo da entrevista, mas não deu certo. Valeu, professora. Obrigado mais uma vez, viu? Tchau, Sempre obrigada, muito bom o papo aqui.